Vamos ler Tiago 2, verso 14. Nós vamos ler do 14 até o 24. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, ou estremecem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Até aí. Até o 23. Desculpa, eu falei até o 24, até o 23. Pessoal, quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente pensa é, parece haver uma contradição nas Escrituras. Parece que a palavra de Deus aqui está ensinando que a salvação é pelas obras, mas se os irmãos forem ler Efésios 2, 8 e 9, vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente falou na quinta que a gente nunca pode interpretar um versículo isolado. Os irmãos se lembram disso? Nós nunca podemos interpretar um versículo isoladamente. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, a gente tem que ver o que está escrito e o também está escrito. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela nunca se contradiz. Então, o que é que o apóstolo Tiago estava querendo falar aqui? Quando ele disse, olha, a fé sem obras é inútil. O que ele quis dizer com isso? Parece até uma continuação da pregação do domingo passado. Mas amém. Irmãos, é necessário entender o que acontecia com aquele grupo de pessoas. Aquela igreja, no caso. A igreja primitiva geralmente passava por alguns problemas. E um deles era o legalismo. As pessoas que achavam que podiam ser salvas com as suas obras. Mas essa igreja aqui em especial, o problema dela não era esse. Não era que eles achavam que eles seriam salvos pelas obras. Mas eles criam que a salvação era pela graça. Só que essa graça que eles falavam que criam não tinha transformado a vida deles. Essa fé que eles falavam que tinham no Senhor Jesus não tinha mudado o coração deles de maneira nenhuma. E Tiago começa a falar, olha, a salvação é sim pela fé. Mas se essa sua fé não transformou o seu coração, ela não é uma fé verdadeira. Ela é uma fé absolutamente inútil. Então, essa igreja, ela era uma igreja que acreditava na doutrina bíblica, mas ela não foi transformada no íntimo. O coração dela não havia mudado. Ela entendia bem a doutrina. Bom, o primeiro ponto, então, do meu sermão, da minha mensagem, é que uma fé apenas de palavras não salva. Vejam comigo o verso 14 ao 16. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Reparem na pergunta. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele dá um exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Bom, o que o apóstolo Tiago está falando aqui é que a sua fé não pode ser baseada apenas em palavras.
Quando a gente vai evangelizar, a gente fala assim, olha, você precisa crer em Jesus Cristo. A pessoa diz o quê? Mas eu já creio. Eu já acredito em Cristo. E Tiago fala aqui, olha, ele dá um exemplo. Suponhamos que, sei lá, a irmã Selena está passando alguma necessidade. Não, vou usar o Bruno como exemplo para isso. O irmão Bruno está padecendo alguma necessidade. Ele está passando fome e frio. Aí a irmã Selena chega até o irmão Bruno e fala assim, irmão Bruno, vai em paz, se aquece e come. Mas ela não deu nada para o Bruno. O Bruno vai se aquecer? Ele vai comer? Não. Não mudou nada, não é? É isso que Tiago está falando. Aqui não é um incentivo. Embora aqui no texto nós podemos ver que ele também está falando que nós devemos fazer boas obras, o exemplo que ele aplicou aqui não é sobre isso necessariamente. Ele está falando, olha, se vocês só falarem algo, mas não agirem, isso não é nada, não significa nada. Uma vez o Bruno falou, irmão Gabriel, hoje eu estou doente. Aí eu mandei um áudio para ele, melhora, tá? A pergunta é, o irmão Bruno melhorou com esse melhora? Não melhorou. Uma fé em que você diz, eu creio, eu creio, eu creio, mas não mudou nada em você, não vai te salvar. Não vai levar você para o céu. E a fé, meus irmãos, é algo do coração. Não é algo da boca para fora apenas. É algo que está no seu coração. Que você diz, eu creio no que está escrito nesse livro. É algo que o seu coração tem certeza. Você diz, eu creio que o meu Salvador sangrou na cruz pelos meus pecados. E não é apenas com as palavras. O seu coração literalmente confia que foi por você. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, ele vai falar assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, o que o cristianismo sempre ensinou e que as pessoas, todas as religiões não ensinam, é que a religião cristã, essencialmente, é algo do coração. Tudo que um cristão manifesta por fora deve ser aquilo que ele é por dentro. Todas as religiões ensinam, olha, você precisa fazer algo, você precisa ser assim ou assado. E o cristianismo vai falar, Deus primeiro vai agir no seu coração para então você poder ser. A boca só vai confessar o Senhor se o coração creu. É inútil ter uma confissão, é inútil você falar, eu sou cristão, mas o seu coração não mudou. Você ainda ama o pecado, você não olhou para Cristo e confiou somente nele, é absolutamente inútil. O apóstolo Tiago pergunta, irmãos, acaso essa fé pode salvar? Essa é uma pergunta retórica, a resposta é óbvio que não. Então, eu convido todos vocês que me ouvem aí, a fazerem uma introspecção. Eu não gosto de convidar as pessoas a olhar para a fé delas. Eu gosto de convidá-las a olhar para Cristo, mas às vezes é necessário. Às vezes as pessoas se enganam. Elas falam, eu creio em Cristo, mas eu também creio em mim mesmo. Eu creio em Cristo, mas eu creio no Evangelho do coach. Eu creio em Cristo, mas eu também creio que os santos vão interceder por mim. Eu creio em Cristo, mas eu também creio que Maria vai me salvar. Então, na verdade, essa fé se demonstra falsa. Você não crê em Cristo. Você crê em Cristo em mais alguma coisa. Eu creio em Cristo, mas eu creio que o meu coração é bom. Uma fé só de falar não salva ninguém. Esse é o primeiro tópico. Então, notem, Tiago aqui não está contradizendo a salvação pela fé somente. Ele está afirmando isso. Ele está afirmando, se você crê em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Mas essa salvação não é só da ira de Deus, é do pecado. Mas existe um outro tipo de fé que é pior do que a fé que só fala. É a fé que só reside no intelecto. Olha o que ele diz no verso 17 até o 19. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta.
Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui é algo que é realmente espantoso. Literalmente. Ele fala, olha, algo pior do que uma fé fundamentada só nas palavras é uma que está só no campo do entendimento. E isso pode se dirigir para nós diretamente, cristãos, nós que estamos na igreja, que somos crentes, que falamos, eu sou cristão, eu creio na doutrina da salvação, da justificação pela fé, mas essa fé só está aqui. Ele fala, você crê que Deus é um só, você faz bem. Os demônios também creem, eles tremem. E aí eu pergunto, nós trememos? Quando nós pensamos em Deus, nós trememos. Então, uma fé que reside só aqui na mente, que só entende a doutrina, e ela entende, e ela lê, e ela incha de conhecimento, essa fé não é pior que a dos demônios. Não é melhor, na verdade, que a fé dos demônios. O Evangelho, meus irmãos, não é apenas compreender as doutrinas. Você pode ter uma teologia perfeita e ainda assim está indo para o inferno. Essa teologia tem que estar no seu coração. Quando você pensar na cruz, isso tem que abalar você. Quando você olhar para o Calvário e ver aquele sangue, você tem que crer que foi por mim. Ali, a ira de Deus caiu pelos meus pecados. A fé verdadeira é como aquilo que Paulo diz em Gálatas. Ele diz assim, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é apenas pelo mundo, nós cremos que Cristo morreu pelo mundo, pelos seus eleitos. Mas a fé verdadeira diz por mim. Eu olho e digo, maravilhosa graça, foi por mim, pecador. Ele me amou. Eu não só entendo a justificação pela fé. Eu não só creio que o homem é justificado pela fé. Essa justificação me alcançou. Então, é óbvio que uma fé só residida no intelecto não vai mudar nada, porque o objetivo de Deus não é só transformar a sua mente, mas o seu coração. Então a pergunta é, conforme eu perguntei, a sua fé é só de falar? Se você responder não, tudo bem, mas a sua fé é só no intelecto? E como eu sei que uma fé é só no intelecto? É simples, ela não mudou você. Ele diz, olha, alguém vai dizer que tem fé. Talvez você diga, eu tenho fé, eu creio. E aí ele pergunta, tudo bem, eu tenho obras, agora você me mostra a sua fé. Como eu disse, o irmão Bruno também disse na semana passada, a fé é algo abstrato. Eu não posso tocar na fé da irmã Marta, para falar ela é grande, ela é pequena. Eu não posso tocar na fé da irmã Selena, ou da irmã Camila, ou de qualquer pessoa aqui. Eu não posso tocar na fé de vocês, algo absolutamente abstrato. Mas eu posso ver a fé de vocês, se eu ver que o coração de vocês, na verdade, se as obras de vocês têm revelado que o coração de vocês foi transformado por Cristo. E aí eu direi, como o Tiago diz, se alguém tem fé, eu tenho obra, mostra-me essa tua fé. Como? Com obras. Com um coração mudado. E quando eu falo de coração mudado, eu não falo de coração perfeito. É que às vezes as pessoas acham que o cristão será alguém perfeito. Não. Qual é a grande diferença entre um coração transformado e um coração não transformado? É que o coração não transformado peca e vai continuar pecando deliberadamente. Mas o coração transformado, quando ele peca, ele se arrepende. Ele sente o peso. Ele diz, como eu pude fazer isso contra o meu Senhor? Então ele vai fazer de tudo para não errar mais. Ele vai se esforçar, e aí estão essas obras que nós falamos. Ele vai olhar e falar, no passado eu fui injusto. No passado eu não agi com misericórdia com as pessoas.
mas agora eu criei em Cristo. Ele transformou o meu coração. Eu amo as pessoas. Eu serei misericordioso. Então a pergunta é, a sua fé é melhor do que a fé dos demônios? Isso é pesado. Porque os demônios tremem diante de Deus. E os demônios entendem que Deus é um só. Que o Pai, o Filho e o Espírito são um único Deus. Os demônios têm compreensão da doutrina. Eles não só compreendem, mas eles tremem. E nós? Será que a nossa fé, ó igreja, não está só no nosso intelecto? Será que a gente não está com a fé minguada? Uma fé já vazia? Uma fé cheia de muita teologia, de muitos livros, mas vazia de Cristo? Será que a sua fé não está se apoiando em tudo, menos em Cristo? Será que você não tem crido em Cristo para fazer muitas coisas? Você crê que Cristo vai te curar? Você crê que Cristo vai sarar os seus problemas físicos, financeiros, emocionais? Mas será que você crê que Cristo simplesmente te amou, como amou Jó? É que às vezes a gente quer complicar demais a fé. A gente quer acrescentar coisas. A fé é muito simples. Deus me amou e a si mesmo se deu por mim. É só isso. Mas a gente quer dificultar as coisas. E a gente cria várias coisas para a fé. A fé é isso, a fé é evolutiva, a fé é aquilo. Eu já li coisas assim. É verdade, todas essas coisas. Mas se a gente puder resumir a fé, é isso. Eu creio que Cristo me amou e morreu na cruz por mim. Ponto. Agora, o irmão Tiago, ele vai nos falar com um exemplo. O que é essa fé verdadeira? Como eu sei que eu tenho a fé verdadeira? Verso 22 até o 24. Ele diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que se consumou, ou seja, a fé, ela se completa junto com as obras. Não a fé, não para justificar, mas a fé é a revelação plena das obras. Ou melhor, as obras é a revelação plena da fé. Ele diz, verso 23, e se cumpriu as Escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Mas por que ele diz isso? Porque no verso 21, ele diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Nós, pela teologia bíblica, acreditamos que quando ele fala justificado, é tornar justo não diante de Deus, mas diante dos homens. Ele fala, olhem, como é que nós consideramos Abraão justo? Ele está falando, foi porque ele foi levar o filho dele para ser sacrificado. O que isso significa? Que Abraão obedeceu. Como eu sei que alguém foi justificado por Deus? Como eu posso ver aos meus olhos que alguém é justo diante de Deus? Eu vejo porque essa pessoa obedece a Deus. Esse é o único motivo. É assim que eu sei que alguém é justo diante de Deus. Você obedece a Deus? O seu coração está disposto a deixar absolutamente tudo por Deus? É esse o convite que é feito aqui. É isso que o Tiago chama de fé. É um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. Se vocês notarem, Abraão havia sido feita uma promessa para ele, que ele teria uma descendência numerosa, incontável, como as estrelas do céu, como a areia no mar, na praia. E Deus fala assim para ele, Abraão, tá vendo esse seu filho, de quem vai sair toda essa descendência? Vai e sacrifica ele para mim. Nós sabemos que
Deus não aceita sacrifício humano e nem aceitou o sacrifício de Isaac. Deus provou a fé de Abraão assim. Mas isso mostrou o que havia no coração de Abraão. Sabe o que havia ali? Amor a Deus acima de todas as coisas. O sinal da fé é que você ama a Deus acima de todas as coisas. E se Deus falar, abandone esse teu pecado, você dirá, eu abandonarei, o Senhor me ama. Se Deus falar, sacrifique isso, eu não quero isso para você, você dirá, tudo bem, Senhor, eu sei que tu me amas e tem algo muito melhor para mim. E o autor de Hebreus chega a dizer que Abraão cria que Deus era possível até ressuscitar o filho dele, que era Isaac. Ou seja, você abre mão daquilo que você acredita ser bom por crer que Deus tem algo infinitamente melhor. Simplesmente pelo fato de que Ele te ama. E esse amor de Deus te constrange a amá-lo também. Eu não obedeço para ser perdoado. Pelo contrário, eu obedeço porque fui perdoado. Como diz Lucas capítulo 7. Quem muito ama, quem muito é perdoado, muito ama. É isso. Esse é o resumo da fé. É isso que Tiago está falando. A fé de vocês vai se mostrar verdadeira quando o amor de vocês for Deus. Em primeiro, não só em primeiro, mas em todo o seu coração. Então, o que ele está resumindo aqui para aquela igreja, para aquele grupo de cristãos, era o seguinte: olha, vocês dizem que a salvação é só pela fé, mas vocês não amam a Deus. Por que vocês não amam a Deus? Porque vocês não demonstram isso. Vocês não estão dispostos a renunciar a vocês. Vocês se tornaram, como ele mesmo disse, apenas ouvintes da palavra e não praticantes. E ele está falando, a fé de vocês salvou vocês da ira de Deus, mas também salvou vocês do pecado. O objetivo de Deus não é só nos livrar da ira dele, da condenação. Ele nos livrou da condenação para que o Espírito dele pudesse habitar em nós. E assim nós pudéssemos ser livres do pecado. É esse o propósito de Deus. Ele quer regenerar você, ele quer te dar um novo coração. Ele vai fazer isso pela fé no Filho dele. Então a pergunta é a seguinte: você tem esse novo coração? Você tem essa fé? Seu coração foi regenerado? Ou você ainda ama a Deus sobre todas, ou você ainda ama o pecado sobre todas as coisas? E eu digo para os irmãos que se alguém creu no Senhor verdadeiramente, teve um novo coração. E essa fé não vai salvar a pessoa. Essa fé no Senhor já salvou. Já te deu um novo coração. O propósito de Deus já se iniciou na sua vida. E vai se completar até voltar. Até o Senhor Jesus Cristo voltar. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Essa fé que mudou o coração seu já te salvou e vai te salvar. Mas se você hoje olhar para você mesmo e falar, eu não tenho essa fé, a pergunta é, o que fazer para ter essa fé salvadora? Como eu posso crer? De que maneira o meu coração pode receber essa fé que muda, que transforma, como diz Tiago? Essa fé que me faz justo diante de Deus e me faz agir com justiça para com o meu próximo. Como eu posso ter essa fé só em Jesus, se o meu coração ama tanto mal? E é um pouquinho estranho, mas eu vou falar, para você ter essa fé em Jesus, você precisa confiar em Jesus. Você precisa literalmente olhar para Deus. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Veja que naquela cruz, o precioso sangue do Senhor foi derramado para te dar a fé que você precisa. Cristo não possibilitou a sua salvação. Ele comprou ela por inteiro. Fé, arrependimento, um novo coração. Ele comprou. E agora Ele pode te dar.
Olhe para Ele. O pecado te assola, aflige o seu coração. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor e você vai ser salvo. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim, diz o Senhor, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Agora já não olhem mais para vocês, olhem para fora de vocês. Vocês são só trevas, mas Deus é luz. E luz que vence as suas trevas. Vocês só têm pecado, mas Deus é inteiramente santo. Nós somos inteiramente pecadores e Deus é inteiramente justificador. Nós somos inteiramente maus e Deus é inteiramente bom. Ao passo que isso é assustador, isso também é consolador. Ele pode mudar você, o seu viver, a sua história, literalmente. Não para fazer você alguém rico, não para fazer você alguém... Não, para fazer você amar Ele. É disso que você precisa. E você às vezes se pergunta, mas por que eu sou tão infeliz? Por que eu sofro tanto? Eu digo, o único motivo do seu sofrimento é que você está distante de Deus. Quando é que o sofrimento entrou na humanidade? Foi quando Adão pecou, quando ele esteve distante de Deus. E qual é a solução? Se reaproximar de Deus. E como isso foi provido? Pelas suas obras? Não. Se fosse pelas suas obras, para que Cristo viria para a cruz? É pela cruz dele. E só. Ele morreu ali sozinho. Para mostrar para você que só Ele comprou e pode te dar a salvação. Olhe para Cristo. Creia no Senhor. Confie. Crer não envolve só entender. Crer envolve confiar. Envolve falar, Senhor, eu acredito no que o Senhor diz. Eu me abandono nas suas mãos. Eu confio no que o Senhor diz. Eu confio. Eu não confio em mim, eu confio em Ti. Confiar envolve estar disposto a se lançar em direção a alguém. E esperar que essa pessoa faça aquilo por você que você não pôde fazer. E eu quero condenar essa fé falsa que diz assim, creia em você mesmo. Dependa de você mesmo. Seja autodependente. Seja autossuficiente. É loucura, você mesmo tem visto que não dá certo. Seu coração só tem ido de mal a pior. Não. Creia que só Deus é a suficiência da sua vida. Creia que só Ele é o seu justificador. Creia que só Ele é o seu galardoador. Que Ele é a recompensa das suas orações. Confie nele. Olhai para mim, diz o Senhor. Olhai para mim, creia em Cristo. E vocês serão salvos, literalmente salvos. E aí o texto diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ele diz, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. É porque a fé faz isso. Ela justifica o homem e regenera o homem. Isso foi lhe imputado por justiça, mas ele também se tornou amigo. E a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. Mas agora nós somos reconciliados, amigos. Isso é um novo coração. E como? Pela fé. Então eu convido você, não mantenha a sua fé só de falar. Não mantenha a sua fé só aqui, mas assegure-se que a sua fé está aqui. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o quê? O autor. Precisas de fé? Vá até o autor. Ele vai te dar a fé que você precisa. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Apenas isso. É só isso. Só creia. Lance-se sobre Cristo. O Evangelho se resume a isso. Amém? Vamos orar?